Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nosso primeiro podcast. Isso aqui vai ficar pra vida gravado, né? E eu tenho a honra de receber um cara brabo demais aqui. Nós já vamos falar sobre ele. O nosso podcast, ele trata de negócios, de gestão, de carreira, sempre com os dois pilares, né? Pilares principais hoje de uma gestão empresarial, onde nós vamos falar sobre pessoas, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de times e também falaremos sobre o desenvolvimento de negócios, quais são hoje as ferramentas disponíveis para as empresas alavancarem, crescerem e assim, consequentemente, gerar mais resultado, mais lucro e gerar mais valor para a sociedade. Pessoal, hoje vou receber um cara aqui extraordinário. Esses dias ele veio visitar nós aqui, fiquei aqui uns 30, 40 minutos com ele. Mas aprendi demais, cara, aprendi demais. Eu tinha sempre um certo receio de gravar a Store, sabe? Eu ficava meio assim, pô, cara, será que ficou bom ou não ficou? Meu amigo, eu aprendi a fazer isso na raça. Se ficou bom ou não ficou, ele sempre fala assim, feito é melhor do que bem feito, né? Então foi, cara. E aí eu consegui manter uma constância, cara, show de bola. Mas vamos lá, hoje eu recebo aqui o Marcos March, um cara extraordinário, homem de negócio, homem de conexão, escritor, um cara muito espiritual, a gente aprende muito com ele, um cara que está no ecossistema hoje extraordinário. E hoje nós vamos falar sobre negócio, sobre o seu nicho de negócio e sobre ele também, o desenvolvimento da sua carreira. Marquinho, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, cara. É uma honra estar aqui com você. Você disse que é uma honra me receber. A honra é minha de estar aqui. Cara, que isso. Ainda mais inaugurando essa fase nova aí. Nem sabia que era o primeiro, então parabéns. Seja o primeiro de uma centena de milhares aí que você grave e leve a tua mensagem aí pra turma, porque as pessoas precisam muito de transbordo, precisam muito de conhecer aquilo que a gente carrega e ser melhor que ninguém sabe disso, né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, parabéns pela iniciativa, show de bola. E conta comigo, cara, vai ser um papo muito agradável aí, com certeza. Vamos passar uma manhã bem gostosa. Show de bola, cara, show de bola. Marquinho, vamos começar do princípio. Quem que é o Marquinho fora do Instagram? Fala sobre as tuas origens. Comente. Bacana, cara, o Marquinhos é uma pessoa muito simples, muito tranquila. Sou de Perobal, a minha família mora em Perobal até hoje, vem da roça, né, cara? Então, eu costumo dizer, né, e brincar. Muita gente vê nas redes sociais hoje, né, vê os meios dos quais eu frequento, dá um overview aí na minha carreira, mas eu não tenho vergonha nenhuma de contar que até os 19, 20 anos eu tinha vergonha de atender telefone, cara. Caraca. O telefone tocava na minha casa, eu morava com meus pais nessa época, eu saía correndo, pra você ter uma ideia. Pô, cara. Então, são travas e bloqueios que a gente tem que acaba limitando o nosso potencial, né? Mas eu venho do Perobal. Passei uma jornada muito bacana, muito produtiva, proveitosa numa grande instituição financeira. Foi o Sicredi, para mim foi uma escola muito grande, aprendi muito lá. Foram 17 anos aí de carreira, sendo que um terço disso foi aqui no Paraná, o restante foi em São Paulo. E viver em São Paulo me trouxe uma bagagem absurda, principalmente vivendo numa Avenida Paulista, né, uma capital onde é o centro financeiro da América Latina, tendo conexões e contatos com diversas instituições financeiras e diversos tipos de negócio. Para mim foi uma escola muito grande e graças a Deus eu tive essa oportunidade, esse privilégio de viver toda essa experiência. E tive coragem também, coragem de encarar, porque eu fui no momento onde o Sicredi ainda era incipiente lá, ou seja, não tinha praticamente agências, eram duas na época. E eu tive que, como o pessoal brinca, né, cortar o mato, né, de fato, mas valeu muito a pena porque me trouxe uma bagagem muito grande. Então, cara, o que eu valorizo na minha vida são os pilares básicos que acho que qualquer ser humano deveria valorizar, que é primeiro a família, né, que é o que traz os princípios, que é o que faz clarificar o teu propósito, que é o que te dá a base para você fazer tudo aquilo que você faz. Então, não existe coisa mais importante na minha vida do que a minha família. E aí passa pelo meu pai, minha mãe, meu tio que mora com a gente lá, que tá com a gente há muito tempo, minha esposa, enfim, toda a minha família aí que tá mais próximo. Isso aí é minha base, meu pilar, eu valorizo muito e dou minha vida por eles. Esses dias, né, tava escutando um amigo meu falar, e ele falou uma frase interessante sobre família. Falou assim, eu morro por eles. E eu desafiei ele. Falei assim, eu quero ver você viver por eles. Porque se você morrer por eles, já foi, cara. Pô, cara. Você já não vai estar mais aqui. Agora vive por eles. Faz aquilo que tem que fazer hoje.
Não fica esperando você fazer amanhã, depois. Cara, faz o que você tem que fazer hoje, para depois, no futuro, você poder colher os frutos e honrar tudo aquilo que você tem no seu coração, que eu sei que você tem. Só que você não precisa morrer para fazer isso, não. Vive por eles. Caraca. Então, isso, cara, é isso que eu faço, cara. Isso é o meu lifestyle, viver a vida dessa forma. Show de bola, Marquinhos. Cara, hoje, trazendo ali para seu estado atual, qual é dentro da sua trajetória, qual foi o maior desafio que você teve na sua evolução? O maior desafio foi ter topado ir para São Paulo, na época que eu trabalhava no Sicredi, cara. Você também, assim como eu aqui do interior, né? Então você sabe o quão difícil é você sair de uma região da qual a gente está aqui, com toda a comodidade do mundo, perto dos familiares, né? Sem trânsito, onde você conhece já toda a geografia aqui da região, modelo das pessoas, modelo de negócio, perfil comportamental das pessoas. Você cai numa cidade como São Paulo, num grande centro, né? Uma região do ABC que eu trabalhei bastante também. A gente está falando de uma região de, se somar a capital mais o ABC, que é onde era a minha área de atuação, 16 milhões de habitantes. Cara. Praticamente 1/3 do PIB brasileiro estava lá. Então, primeiro, profissionalmente nem foi tão difícil, cara. Foi desafiador sim, mas o desafio principal foi pessoal. De poder conhecer o Marcos além daquilo que eu já conhecia. E aí ter que morar sozinho, morar distante, aprender a fazer tudo sozinho, aprender a se virar sozinho. Você se vê numa cidade de 16 milhões de habitantes sem ter ninguém para da família, né, para dar um oi ali à noite, ou presencialmente você dar um abraço. Isso foi bastante desafiador. Tinha muitos amigos e isso ajudou bastante, né? Tem pessoas aí que foram brilhantes nessa jornada e me ajudaram muito a superar esses desafios, mas sem dúvida nenhuma o principal desafio foi fazer essa transição. Isso aí para mim foi desafiador e foi onde eu conheci de verdade quem era o Marcos, que até meus 26 anos eu conheci. Show de bola, cara. E assim, né, você comentou sobre a importância da família, né? Falou sobre isso. E quando foi fazer essa transição, tua família apoiou? Como é que foi esse processo? Na época eu não tinha namorada, e aí quem tinha um peso grande nas minhas decisões eram meus pais. Né? Então, mas meus pais, cara, apesar de eu ser filho único, e muita gente quando você fala que é filho único pensa, mimado, pai e mãe que é próximo, né? Meu pai e minha mãe foi diferente nesse processo. Eles nunca foram de mimar na minha criação, né? A minha educação ela foi sempre muito rígida. E meu pai sempre foi aquele cara de me desafiar e de me impulsionar também para fazer as coisas, mesmo que fossem coisas desafiadoras, como ir para São Paulo, por exemplo. Então, meu pai e minha mãe, em tudo que eu fiz na vida até hoje, eles nunca opinaram a favor ou contra. Eles só disseram uma coisa, e isso gravo muito na minha cabeça. Vai, se der certo a gente vai estar aqui para aplaudir, se der errado a porta vai estar aberta para você voltar. Mas vai, viva a experiência. Se teu coração está clamando para você ir, vai embora, vai voar. E aí, cara, foi essa atitude, esse comportamento deles que fez com que eu tomasse coragem para ir na época e enfrentar tudo que eu enfrentei. Lá, enquanto eu tive inúmeros desafios, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal, né? Vivi um pouco do que é São Paulo em relação a roubo, a crime, a sequestro, essa parada toda, entendeu? Então isso aí foi bem complexo. Mas com o apoio deles eu consegui superar tudo, cara. Show. E eu tenho um recado, já que isso aqui vai ficar gravado, tenho certeza que muitos pais vão ver isso aqui e vão tirar uma mensagem dessa minha fala agora. Você que é pai e tem filho e precisa encorajar o teu filho, cara, faz ele enfrentar os desafios da vida. Não deixa ele ficar preso dentro da sua bolha, não. Você criou seu filho para que ele pudesse encarar o mundo e servir a sociedade como um todo e levar aquilo que você tem no seu coração para as outras pessoas, mas para isso você tem que treinar eles. Então treina bem seu filho, prepara ele e crie homens fortes, crie mulheres fortes. Não fique passando a mão demais na cabeça não, porque hoje o que a gente precisa, cara, é de homem com um H, é homem mais viril, é homem com aquilo que nós temos de instinto mesmo, né, cara? Para que a gente possa criar homens fortes. É mulheres com postura, com posicionamento, que possam encarar a vida e não deixar o homem fazer aquilo que quer com você, que está aí do outro lado, mulher também. Mas você que é pai, você que é mãe, treina seu filho. Treina muito o seu filho para que ele possa encarar a vida do jeito que ela é e não do jeito que você acha que é, o que você quer mostrar para ele ou compensar de alguma forma com a falta de tempo que você não dá para ele. Né? Então, pensa nisso com carinho que vai fazer toda a diferença e você vai colher os frutos no futuro, mas seu filho principalmente. Caraca, valeu, né? Acho que dá pra encerrar o podcast agora, né? Depois de uma dessa, caraca, velho, que
Faz um corte depois, Estevam. Vamos colocar... Vou mandar pra minha esposa esse recadinho. Cara, eu vejo que, assim, a Cecília vai fazer 2 anos agora, dia 22 de abril. E a mãe é super protetora, né? Então, geralmente, quando ela esbarra e cai, a mãe já chega e... Não, eu quero mostrar que ela tem um porto seguro. Eu falei, não, tudo bem, ela sempre vai nos ter como um porto seguro. Mas ela precisa levantar sozinha. Ela precisa aprender isso, porque senão lá fora vai ser difícil para ela. Então, e assim, aí a gente fica meio com embate, né? Mas é bem isso que você falou, cara, é show de bola, isso aí... Tem aquela frase, o filho chora, a mãe não vê? Tem. Tem lugares que o filho chora, a mãe não vê? Sim. A vida é esse lugar, cara. É. A vida é esse lugar. Show. Porque quando eu chorei em São Paulo, minha mãe não tava lá pra me dar um abraço, meu pai não tava lá. Claro que tava no telefone e tal, por vídeo na época, mas não é a mesma coisa ter presencial, cara. E tem problemas que a mãe e o pai não vai resolver pro filho. Então ele tem que ter atitude, cara, de saber resolver problema, de saber cair e levantar, né? De saber que a vida não é só flores, de saber que a vida não é só tudo muito fácil, muito acessível. Sim, né? sim. Hoje, cara, a gente, se observar a sociedade como um todo, a educação, como é que é direcionada para as crianças, eu tenho muito medo da sociedade que a gente está criando aí. Por quê? Porque os pais, na correria do trabalho, não tem tempo e quer compensar dando tudo pro filho, mas não dá o que é principal, que é a atenção, que é o treino, que é mostrar como é que é a vida, entendeu? E aí acaba que depois acaba a gente tendo problema. Justo. A gente, enquanto sociedade, as empresas, enquanto contratar mão de obra profissional, porque... então... E assim... Não tá se pensar. Com certeza. E a questão da cultura familiar, a educação da família, né, os valores da família, nós vemos isso nessa nova geração. As empresas nunca estiveram com tanta necessidade de pessoas comprometidas quanto agora. Essa nova geração, infelizmente, é uma geração fragilizada emocionalmente num tamanho que não tem como medir. Você quer um exemplo disso? Hoje, qualquer pessoa que você fala, de cada 10 jovens... Eu fiz esse teste já, faz você também pra você ver. Você que tá ouvindo aí também faz isso, que você vai ver que eu não tô falando mentira. Conversa com 10 jovens na faixa de 15 a 20 anos. De cada 10 você conversar, 8 vai falar pra você que tem TDAH. Há 3, 4 anos atrás, ninguém nem sabia o que era isso. Hoje o cara fala que tem TDAH, porque não consegue prestar atenção nas coisas. Mas ele não consegue prestar atenção nas coisas porque ele tá tão fissurado nisso aqui, ó, comendo dados da internet, engordando o cérebro, sem praticar nada, sem viver a experiência, que aí ele acaba procrastinando tudo que ele tem que fazer e não consegue prestar atenção em nada porque ele vive na síndrome do dedinho, correr pra cima e pra baixo, né? E aí ele acaba falando que tem TDAH. E aí é muito comum você ver hoje nos restaurantes, por exemplo, o filho, independente da idade, cara, pode ser criancinha, pode ser um pouco mais velho, nessa faixa etária que eu tô te falando, você senta lá, cara, é normal você ver aqui, ó, a mãe e o pai lá e o filho só aqui, ou jogando. Esses dias eu fui pra Pernambuco, fui tirar um tempo de desfrute, e aí eu tava num restaurante e eu vi um cara, devia ter mais ou menos uns 30 anos de idade, com uma mãe, onde ele nitidamente não tinha um parceiro ou uma parceira, e ele foi jantar com a mãe, e ele tava de viagem também. E eu fiquei observando que ele sentou na minha frente, cara, a mãe já é uma senhora, cara dos 30 anos, ele não trocou uma palavra com a mãe. Por quê? Porque ficou só aqui, ó. Então eu tô falando de um cara de 30 anos por aí, mais ou menos, mas esse é o reflexo do quê? Da sociedade que a gente tá hoje. Sim. Quantos caras de 45, 50 anos que não sai disso aqui? E aí fica só consumindo dados e procrastinando as coisas que tem que fazer. Show. Então, cara, é verdade. É verdade, cara. Com certeza. Antes de nós irmos pra área do business, vamos lá, cara. O que mais te motiva hoje a continuar? Cara, meu propósito. Meu propósito é servir as pessoas da forma que eu mais sei fazer as coisas, que não é nem crédito, é gerar conexão, cara. Show. Esse é meu propósito, é gerar conexão, é você ver que através da habilidade que eu tive e que tenho ao desenvolver da minha vida clarificada, eu consigo conectar pessoas e negócio. E aí, o crédito eu vejo, que é o que eu mais faço hoje, como uma ferramenta para que abra portas para eu fazer outros negócios. Hoje eu tenho negócios que eu participei de forma direta e indireta, que ainda estou no meio, de, cara, nichos totalmente diferentes daquilo que eu nunca imaginei eu mexer. Caraca. Tanto no ramo de alimentação, de fazendas, de mineração, cara, de supermercado, cara, de construção civil. Tem tantos negócios, cara, que eu estou envolvido de forma direta e indireta,
que o crédito ele só foi um meio para eu chegar até o empresário e aquele negócio. Mas a habilidade que eu consegui construir ao longo do tempo foi de fazer a conexão do que esse cara precisa, que não é só dinheiro, que é de parceiros, que é de novos clientes, que é de novos ambientes, que é de novas ideias, que é melhorar o time dele, quer fazer a gestão certa do negócio que ele tem, quer saber que ele não pode botar a galinha, todos os ovos da galinha na mesma cesta. Então é levar conhecimento e conexões que vai fazer o cara não só pegar o dinheiro e investir, mas exponencializar o negócio dele de uma forma muito diferente. E aí o bacana é que quando você senta com o cara e o cara só tá esperando você oferecer dinheiro para ele igual todo mundo faz, você leva um monte de outras coisas de uma forma natural e muito sutil, o cara acaba virando teu amigo, virando teu parceiro e te indicando para mais pessoas. Então, o que me faz não desistir é o poder da servidão, cara. Então, a Bíblia está escrito, né? Maior é o que serve. Então, eu descobri que esse é meu propósito e depois disso, cara, minha vida ficou muito mais leve. Caramba, que... Você que tá aí do outro lado, você sabe o teu propósito já? Eu fiz essa pergunta para minha esposa há 1 ano e meio atrás. Há 2 anos atrás. E nem eu sabia o meu propósito há 2 anos atrás. Eu fiz a pergunta para ela, ela se incomodou, eu me incomodei, eu fui atrás de descobrir o meu propósito. Fala para mim, ó, hoje tem muitas pessoas que não sabem o seu propósito, que não sabem nem o caminho de como começar para identificar o seu propósito. Conta esse case para nós. Qual o caminho de uma pessoa que não sabe hoje o seu propósito? O primeiro caso é a pessoa saber quem ela é. Se você não souber quem você é, qual que é a sua identidade verdadeira, você nunca vai descobrir o seu propósito. Por quê? Porque hoje, cara, é muito comum as pessoas dependerem muito de aprovação dos outros. Depende muito do que os outros pensam. Então muitas pessoas são travadas e bloqueadas porque vai ficar preocupado com o que o vizinho vai falar, o que o amigo vai falar. Muita gente não faz um story porque não ficou perfeito. E aí não posta, né? Mas o feito é melhor do que o perfeito. Então faz e corrige no caminho, né? Muita gente acredita na fé, mas a fé nada mais é do que estar em movimento. A sorte não pega ninguém na cama. A fé não pega ninguém deitado, entendeu? Se você não tiver fé com movimento, a coisa não anda. Então, você precisa descobrir primeiro quem você é. E quem que nós somos, cara? Isso é uma forma de enxergar a vida de uma maneira bastante genérica quando eu falar aqui, mas é tão simples que muita gente não sabe disso. E precisa ter essa consciência. E se a pessoa tiver de fato essa consciência, mas não basta só escutar. Tem que ter a consciência de que nós somos imagem e semelhança do Criador, esquece. Entendeu? Deus criou tanta coisa nesse mundo, cara. Tantos animais, tantos bichos, criou o mundo perfeito. Mas ele só deu ao humano, a nós, a capacidade de ser imagem e semelhança dele. E quando a gente descobre que nós somos imagem e semelhança do Criador, você descobre que você tem uma bomba atômica dentro de você. E que ninguém te para. Ninguém te para. E quem tinha que te aprovar, já te aprovou. Por que você está esperando a aprovação dos outros para você começar a entrar em movimento? Entendeu? Se o cara que tinha que te aprovar já te aprovou, já pôs aqui e morreu por nós, inclusive, cara. Isso parece discurso de coach. Então tá bom, faz o seu discurso aí, mas para de depender da vida dos outros, da aprovação dos outros. Entendeu? Para com isso. Só saiba e tenha consciência de que você é a imagem e semelhança do Criador. Esse é o primeiro passo. Show. Se você souber disso, cara, você já deu 50% do passo e já percorreu 50% do caminho. E depois é pensar naquilo que mais te trouxe dificuldade na vida. O teu bloqueio tem intimidade direta com o teu propósito. O teu bloqueio tem intimidade direta com o teu propósito. Aquilo que você mais tem dificuldade de fazer na vida tem grande chance de ser o seu grande propósito. Grande chance. Então conta teu exemplo, Marcos. Eu conto. Lembra que eu falei que eu tinha dificuldade de atender telefone? Uhum. Então, se eu tinha dificuldade de atender telefone, imagina de me comunicar. Imagina de falar para 10 pessoas, para 2, que não fossem meus amigos. Imagina eu fazer uma palestra para 1.200 pessoas. Imagina. Caraca. Se eu tinha dificuldade de falar no telefone. Sim. Isso para mim hoje. Imagina fazer um podcast. Tem eu, você e o nosso amigo aqui fazendo o trabalho dele, filmando o podcast. Eu não conheço ele, nunca vi. Eu não tô nem aí porque ele vai achar de mim. Eu não tô nem aí porque você vai achar de mim. Eu tô falando que tá no meu coração. Se for pra isso, você me chamou. Sim. Então, cara, show. Eu não tô preocupado com o que os outros pensam. Agora, a dificuldade que eu tinha no passado virou meu propósito. E através desse meu propósito, que é de comunicar, eu levar o quê? A servidão. É levar a servidão. É levar as pessoas a alcançarem resultados e objetivos por conexões. Então, de novo, o bloqueio tem intimidade com o propósito.
Se eu que era um cara que não falava com ninguém, que era introspectivo, que não atendia telefone, eu tô te falando que eu sou um cara de conexão e de negócio, como é que eu me conecto? Melhorando o quê? A minha abordagem, a minha comunicação. Para gerar o quê? Conexão. Show. E se você olhar na prática, o que é a dificuldade de atender telefone? É a dificuldade de se conectar. Então, se eu tinha dificuldade de me conectar, hoje eu falo que eu sou um cara de conexão, o meu bloqueio tinha intimidade direta com o meu propósito. Ah, mas então como que faz isso? Treina, cara. Vai buscar conhecimento. Se coloca em movimento. Eu tenho fé em Deus, a gente escuta muito isso, que um dia eu vou melhorar. Tá, beleza, cara. A fé é um princípio que transforma, ou tem a capacidade de transformar o seu pensamento em coisas reais. Desde que você se coloque em movimento. Então, cara, vai treinar, vai buscar, vai se expor, vai falar para 1, para 2, para 3, para 5, para 10. Se você que tá aí do outro lado e entrar no meu Instagram há 1 ano e meio, 2 anos atrás, você vai ver as minhas primeiras lives. Você vai ver como que eu fazia a minha live. Não tem nada a ver com esse podcast aqui. É totalmente travado. E olha que eu já falava. Eu já tinha feito palestra para 1.200 pessoas, como eu falei para você. Eu tinha uma equipe em São Paulo gigantesca que eu tinha que coordenar e cuidar e falar para eles todos os dias. Entendeu? Mas vai ver minha live há 1 ano e meio atrás, 2 anos. Era totalmente travado. Tá lá no meu Instagram, vai lá. Entendeu? Vai ver meu primeiro post. Ainda faço assim, ó. Ainda fiz de propósito, cara. Eu fiz assim, ó. E aí, galera, tudo bem? Olha só, tô passando aqui, não é muito comum vocês me verem por aqui, mas ó, a partir de hoje, tô participando de uma mentoria, eu vou começar a transbordar o meu conhecimento que eu tô adquirindo lá com vocês. E eu sei que, de repente, você que tá do outro lado, pode achar um monte de coisa, mas eu vou te falar um negócio, não tô nem aí porque você vai achar. Eu vou passar aqui e vou deixar meu recado, se você quiser escutar bem, se não quiser, beleza. Tá lá gravado, vai lá e vê, você vai ver o quão travado eu tô. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Caramba. Entendeu? Mas por quê? Porque eu fiz o primeiro, cara. Porque eu me coloquei em movimento. Entendeu? Show. E é isso que é o grande lance, cara. Então, assim, ó. Caminho para descobrir o propósito. Primeira coisa, descubra a sua identidade. Veja que você é uma bomba atômica que só precisa explodir. Show. Isso é capaz do que você quiser. Entendeu? Feito isso, identifica teus bloqueios. Aquele que mais pegar, assim, que aquele fala, nossa, isso aqui dói na alma. Trabalha em cima dele que ele vai virar o teu propósito. Show. E aí no meio do caminho você vai descobrindo artimanhas e formas de você poder usar outras coisas para poder servir as pessoas. Show. Afinal de contas, maior é o que serve. E aí você que está do lado pensa comigo. Você quer ser rico? Quer crescer muito? Pega uma construtora. Como que uma construtora fica rica? Ela constrói um grande número de casas. Uhum. Como que um consultor fica rico? Quando ele atende um grande volume de empresas. Como que um cara dono de uma loja de carro fica rico? Quando ele vende mais carros. E quando ele faz isso, você está fazendo o quê? Está servindo pessoas. Sim. Com mais carros, com mais casas, com mais informação, com mais acesso, com mais conhecimento, melhorando resultados. Servindo. Quando você tem uma empresa grande, você precisa de fazer o quê? Contratar mais gente, você está servindo mais pessoas com emprego, renda. Sim. Então é isso, cara. Cara, show de bola, show de bola. Marquinhos, vamos lá, cara. Vamos falar sobre o crédito internacional na prática. Hoje nós vivemos um cenário, principalmente no Brasil, desafiador para as empresas, né? Cenário econômico, político, enfim, né? E as empresas hoje, com a taxa Selic, né, gigantesca, acaba encarecendo o crédito para as empresas, né? E crédito é uma ferramenta muito boa, inclusive, crédito não é ruim, tá? Mas crédito bom, né? Se tá caro o crédito, a empresa acaba, algumas empresas não tendo conhecimento que existe outras portas, outras oportunidades e acabam tomando realmente um crédito mais caro hoje, que é o que está disponível nos principais bancos aí, né? Como hoje o crédito internacional pode ajudar as empresas? Na verdade, o crédito internacional é a grande alavanca que pode mudar a história desse país. Eu vejo dessa forma, não é nem ajudar as empresas, é mudar a história desse país. Só que só vai acontecer quando você, empresário que está escutando isso agora, parar de ser ignorante. Ignorante em que sentido? Em parar de ignorar aquilo que está na sua cara, na sua frente e você não observa. É só olhar a forma natural com que o Brasil tem de grandes empresas e como elas crescem. Vou citar exemplos aqui. Como que uma CEMED cresce na proporção que está crescendo? Como que uma Havan abre esse número de lojas que está abrindo? Como que a JBS compra tudo e todos do ramo de alimentação e frigorífico? Você acha que é com dinheiro do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú? Ô, amigo, tá na tua cara e você não tá vendo. Você acha que é dinheiro daqui do Brasil a esse preço? Não é, cara. É dinheiro que vem de fora. Agora, para você acessar isso, né, você tem que primeiro deixar de ser qualquer um.
E para deixar de ser um qualquer um, você precisa estudar. E aí a gente tem um problema no Brasil que é o seguinte: o sistema está montado para vender para o empresário que o tomar o crédito é ruim. E aí você que tem doutorado faz um teste. Fala com 10 amigos seus que é empresário. Pede para ele assim, ó, qual que é a visão que você tem dos bancos brasileiros? De cada 10, 8 vão falar que os bancos drenam meus lucros, cobram altíssimas taxas de juros, Sim. não prestam bom serviço, não conheço o meu gerente, troca de gerente toda hora, faz 2 anos que eu não recebo uma visita. Aí o que você mais vai escutar vai ser isso aí. Só que você está andando com os mesmos sempre, não busca alternativas novas. Você sai do amarelinho e vai pro vermelhinho, sai do vermelhinho e vai pro laranjado, sai do laranjado e vai pro verde, e aí tá andando sempre com os mesmos e fazendo as mesmas coisas. E não muda os hábitos. Show. E não abre o olho para que tem aí à sua frente, que é só olhar um pouquinho mais para cima. Às vezes tá olhando só do seu lado e vendo seus concorrentes. Olha um pouquinho mais para cima, vê quem tá crescendo no Brasil hoje, né? E aí o que esses caras fazem? E vai estudar isso. Então, hoje nós temos, pra você ter uma ideia, 5 grandes bancos que dominam, se colocar o crédito imobiliário junto, 92% do crédito está na mão desses caras. 92%. E os 5 grandes eu não preciso nem falar nome, é só pensar que você já vai lembrar quais são. Sim. Né? Então, você tem um crédito concentrado na mão de 5, isso se torna um oligopólio, e como consequência disso, ninguém acessa esses bancos. Num mercado de hoje que subiu muito a régua de análise, a taxa de juros está lá em cima, falta crédito no mercado, os caras dominam o jogo, põem dinheiro no mercado e tira a hora que quiser, e aí você fica refém disso. Então, na nossa região o agronegócio é muito forte, tá? Tem muita gente reclamando que o agro não tem mais crédito, né? Mas aí o que acontece? É só você olhar um pouco para trás, você vai ver que o agro não ter crédito hoje é reflexo de um filme que já é muito antigo e que só muda o ator com o passar do tempo. A crise do agronegócio hoje por falta de crédito é a mesma crise que teve há tempos atrás da indústria, do comércio, do serviço, Sim. do transporte. O filme é o mesmo, só muda o ator. Mas por que o filme é o mesmo? Porque o cenário é o mesmo. É o Brasil, que tem 5 bancos, que dominam o mercado e fazem no mercado o que bem querem, o que bem entendem. E aí você tem um crédito curto no Brasil, em termos de volume, e caro do ponto de vista de preço. Sim. E eu considero o crédito como um alimento. O crédito é para as empresas como um alimento é para um bebezinho. Imagina um bebezinho recém-nascido que você consegue dar para ele o melhor leite, o melhor tratamento, tratar ele da melhor forma possível. Ele vai crescer com uma boa cognição, vai se desenvolver, né, vai desenvolver uma musculatura boa, vai atingir o tamanho ideal que ele precisa atingir, ótimo. Beleza, perfeito. A empresa é a mesma coisa. Se você der um bom crédito para ela em volumes que ela precisa e no preço correto, ela vai conseguir ganhar musculatura, vai crescer, vai expandir os negócios, vai abrir novas unidades, ela vai avançar. E o contrário é verdadeiro. Se você não tratar do bebezinho direito, quando ele está bebezinho e precisa de comida, ele vai crescer com uma cognição ruim, não vai se desenvolver, vai ter problema de saúde e não vai ter uma vida com qualidade. E a empresa é a mesma coisa. Se você dá 30% do que a empresa pode captar sobre o seu faturamento, você está limitando a capacidade de crescimento dela. Às vezes o cara tem uma baita oportunidade de crescer, mas ele só pode captar 30% do faturamento anual. E aí você pega o endividamento das empresas hoje, cara, nem chega nos 30%. Sim. Quando bate 20%, 25%, os bancos já estão cortando, porque está aumentando o risco. Sim. Hoje você não consegue tomar 5 milhões num banco e no outro dia no outro banco e tomar mais 5 milhões. Hoje você vê empresas, quando você abre o bacém delas, com 40, 50, 60 operações. Sim. Vendendo um almoço para comer a janta, trocando recebível a 2%, 3%. Entendeu? Sim. Não para de pé uma operação dessa, né? E aí você tem o quê? Um crédito curto do ponto de vista de preço, um crédito caro, um crédito curto do ponto de vista de prazo, de volume e de preço. Certo. Então, qual que é o mecanismo que a gente pode trabalhar para poder melhorar isso? Quando você pergunta hoje para o empresário, qual que é o longo prazo brasileiro? É 5 anos. Sim. É curtíssimo o prazo quando você olha para o mundo. É verdade. Um crédito longo é 20 anos, é 25 anos, é 30 anos, que dá capacidade da empresa investir. Você tem isso aqui no Brasil? Nem no BNDES não tem. É verdade. Agora, lá fora você tem. Tem essa condição. E o que você me diz assim, ó? Por exemplo, quais são os passos que uma empresa precisa começar hoje para ela, em um futuro, tomar um crédito internacional
ou ter acesso a essa ferramenta? Primeira coisa é estudar. É entender que tem mecanismos, meios e formas para você poder acessar isso. Ah, estudar onde? Cara, pesquisa, se conecta e pratica essas 5 coisas aqui, ó. Novos lugares, você vai conhecer novas pessoas, vão te dar novas ideias, novas ações e novos resultados. Se você não sabe como faz, busque quem sabe. Show. E aí, nesse sentido, eu posso te ajudar. Busque quem sabe, busque os caminhos, busque os meios, busque as formas de poder acessar isso. O mercado, Vleide, ele tá cheio de picareta em todos os cenários, todos. Tem consultor picareta, tem cara que vende crédito internacional que é picareta, Sim. que vai te botar em fria. Sim. Tem cara que vende imóveis que é picareta, tem tudo, cara. Tem gente boa e gente ruim. Agora, a falta do conhecimento e de boas conexões te faz cair na mão desses caras. É verdade. Só que a chave desse jogo está na mão do empresário, de buscar fazer boas conexões, entender como é que funciona esse jogo e estudar, e aí sim, com tranquilidade e com consistência, poder avançar no processo. Porque assim, de novo, para o cara tomar crédito internacional, é para qualquer um? Não, não é para qualquer um. Por quê? Porque o empresário tem que deixar de ser qualquer um, entendeu? Show. Então, ele hoje é para pequena empresa, para o MEI? Não é. Ainda não é. Mas pode ser, daqui a pouco. Mas hoje ainda não é. Por conta principalmente da mentalidade, entendeu? Sim. Ele é para uma empresa que fatura 100 mil, 150 mil por mês? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de quem está atrás dessa empresa, depende de quem está fazendo a gestão desse negócio. Show, entendeu? show de bola. Então assim, olha que número que eu dei aí para você. Não precisa ser mega, ultra, power esse faturamento para você poder ter acesso a uma linha de crédito internacional. Basta você ter uma mentalidade que te permita fazer isso. Sim. Entendeu? E conexões. Show. Entende? E aí você vai acessar um mundo de crédito completamente diferente, com mais de 4 mil provedores de crédito, enquanto no Brasil você só tem 5. Você vai acessar linhas de crédito com prazo que pode chegar a 20, 30 anos. Você vai tomar crédito com taxa de juros que partem de 5, 6% ao ano, com juros simples, com pagamento de juros anuais, onde você tem carência do principal por 10, 15, 20 anos. Cara, Você vai para um outro mundo. Show. Você pode tomar até 10 vezes o volume de crédito que você toma aqui no Brasil lá fora. Ou seja, o problema do crédito curto em relação ao volume você já não tem mais. Permite acelerar o teu negócio. Então, cara, é assim que funciona. Estive nos Estados Unidos em outubro. E aí, falando com os empresários, tanto brasileiros nos Estados Unidos como americanos, é muito comum você falar com eles e eles dizendo para você assim, eu quebrei 4 vezes, 5 vezes já aqui nos Estados Unidos. Só que o fato dele ter quebrado 4, 5 vezes, você olha o tamanho do cara hoje, o cara é gigante, fatura 100, 150 milhões de dólares, 20 milhões de dólares. Conversei com gente de todo tamanho lá. Mas não é que ele quebrou e deu o golpe no banco. Porque se você der golpe nos Estados Unidos e não pagar o banco, é 9 anos de cana. caraca. Mas a quantidade de provedores que tem lá é tão grande, a oferta de crédito é tão grande, que permite fazer o quê? Ele reperfilar a dívida no banco que ele estava devendo, pegar um dinheiro a mais do que ele pegou no passado e empreender, aplicar e conseguir dar a volta por cima. Esse é o grande ponto. Aí você pega hoje e faz um recorte aqui e traz para o nosso agronegócio. Tive no Mato Grosso dias atrás, você pega produtores que tem lá 30, 40 anos de conta no amarelinho, no vermelhinho, no verdinho, e não tem R$1 para poder nem colocar diesel na coletadeira para mandar para a roça. Caramba. Por quê? Porque o ano retrasado teve seca, não conseguiu colher, aí não conseguiu pagar o custeio, aí deu uma prorrogada. O ano passado, de novo, aí já não conseguiu prorrogar, alguns bancos já começaram a cortar o crédito. Esse ano foi bater na porta do banco, você não tem mais crédito. Agora fala pra mim, um cara que você conhece ele há 30, 40 anos, que você viu ele crescer e chegar a ter 30, 40, 50 mil hectares de terra, patrimônio multibilionário, cresceu na tua mão. Você sabe o caráter do cara e a índole. Não era muito mais fácil você chamar esse cara e dar um fôlego pra ele poder voltar a crescer? Com certeza. Então, cortaram o crédito do cara. É assim que funciona no Brasil. Entende? E aí você vai ficar refém desse negócio até quando? Né? Tem que buscar alternativas. Tem que buscar meios e formas de poder sair desse ciclo vicioso que é o crédito aqui no Brasil. Então essas coisas, cara, que eu falo que o empresário precisa perder a ignorância e estudar, né, para que ele possa avançar nesse processo. Hoje, cara, de cada 10 empresários que eu sento para falar disso, 11 não sabem que existe o crédito internacional. Imagina. E de cada 10, 7 desconfia que não é verdade. É verdade. Por quê? Imagina. Porque o negócio é tão diferente do que tem aqui que o cara não acredita.
Entende? E é um modelo de fazer diferente. Agora, tá aí. Sim. É só olhar pro lado e ver que tem gente crescendo usando isso. Sim, Entende? com certeza, com certeza. E a gente vê também o seguinte, o crédito, ele não é a salvação para o teu negócio. O crédito, ele é uma ferramenta que você, com boa gestão, vai te levar para o próximo nível, né? Então, assim, tem empresários que eu vejo hoje, né, eu sou consultor há mais de 15 anos, aí eu chego na empresa, o cara fala, ó, tô passando isso, você que tem relacionamento aí, conexão, você não consegue um banco, um crédito aí barato para mim, pra gente alavancar essa empresa. Eu falo, cara, calma, não é ainda este o momento. Vamos lá, vamos primeiro olhar para dentro de casa, ver gestão financeira, administrativa, gestão de pessoas, processos, cultura organizacional. Vamos arrumar a casa e depois nós vamos olhar para o mercado, né? Depois nós vamos ver crédito. Porque assim, eu já vi muitos empresários, cara, que tomando crédito, capital de giro, né, o azulzinho lá fez uma taxa, na visão dele, mais barato do que o vermelhinho. Ele foi lá, pum, colocou a casa dele em garantia e começou a passar necessidade. Pô, a empresa não alavancou, não cresceu, mas por quê? Porque o cara não preparou a gestão da empresa. Então, assim, o crédito hoje, na minha visão como consultor, cara, é uma ferramenta extraordinária para fazer a tua empresa crescer. Desde que você, empresário, escute bem isso aqui, saiba fazer gestão do seu negócio. Né? É isso, cara, é isso. Você pegar hoje, tem um estudo, eu não lembro agora de cabeça certinho o percentual das pessoas que ganham na loteria e com o passar do tempo, pela falta de gestão, ficam pior do que quando ganhou. Caramba, olha isso. Tem um estudo, eu não lembro o percentual de pessoas que faz isso, mas o cara ganha na loteria e quando ele passa um tempo, ele se quebra tanto que ele fica pior do que antes dele ganhar na loteria. Por quê? Porque não tem cabeça, não tem gestão. A mentalidade está atrasada ainda. Se eu pegar um cara desse, o que ele faz? A primeira coisa, tô pegando aqui o CPF, não tô nem o CNPJ. Sim. O que ele faz? Vou dar uma casa para minha mãe, vou comprar não sei o quê, vou fazer isso. Ele começa a fazer o quê? Dívida de consumo. Dívida de consumo. Trocar de carro. Vai te gerar o quê? Vai te gerar mais resultado? Não, vai te gerar mais custo. O cara compra uma casa para a mãe dele, de repente, num condomínio, ele não sabe que tem lá a taxa de condomínio. Ele não sabe que tem o IPTU. Ele não sabe que tem o carro novo, vai aumentar o IPVA, vai aumentar o consumo. Né? E aí, o que acontece? Ele não faz esse tipo de conta. A mesma coisa é empresário, cara. Quando eu morava em São Paulo, eu vi muita gente na época do boom do automobilismo, né, do mercado automobilístico, né, do mercado automobilístico, fazer parcerias com, por exemplo, uma GM, em São Caetano. Fazia parceria, o cara rapidão, assim, fazia uma peça de um determinado modelo para poder fornecer para a GM. Aí o cara tinha 15, 20 clientes, mas era pequeno ainda. Entrava a GM, ele fechava a parceria, a GM passava a corresponder por 90% do faturamento dele, o cara ficava multimilionário assim num ano, aí comprava casa na praia, Ferrari, mandava o filho estudar fora, a GM foi e cortou o contrato do cara. O cara cheio de dívida no banco, com um monte de patrimônio que só gera despesa, esse cara quebrou. Eu vi muito cara andar de, tipo, um carro básico a uma Ferrari e voltar a não ter nenhum carro básico. Caramba. Muitos casos eu vi assim, muitos. Foi um nem dois, cara. Por quê? Falta de gestão. Então, no que você falou, se você dá um crédito pro empresário e ele não saber como fazer, não adianta nada. Sim. Você é consultor, você deve escutar muito isso. Você pergunta pro empresário o que é custo, o que é despesa. Cara, um monte de empresário não sabe o que é isso. Qual a diferença de custo e de despesa. Justo. Então, você que está aí escutando do outro lado, pega essa visão aqui, ó. Se você fazer uma captação de crédito, como o David falou, não vai resolver o seu problema. Não é a salvação da lavoura. Mas se você aplicar uma boa gestão, você consegue alavancar o seu negócio. Só que alavancar o negócio não é você pegar um crédito no banco e sair comprando casa, sair comprando carro, misturar o dinheiro da empresa com a sua vida pessoal, é sair comprando imóveis, né? Porque depois você imobiliza tudo isso e não tem o quê? Dinheiro. Eu costumo dizer que prejuízo, você pode me corrigir que você sabe muito mais do que isso do que eu, prejuízo não quebra empresa. Não. Agora, o que quebra empresa é a falta de caixa, a falta de dinheiro. Isso aí. Entendeu? E aí, muitas vezes, pela falta de dinheiro, porque você colocou o dinheiro no lugar errado, você acaba quebrando, passando por dificuldade.
Então, o crédito é uma baita ferramenta desde que bem utilizado. Lembre você que está do outro lado. Tudo que é demais não é bom. Passa do ponto e dá ruim. Até a água, você tomar demais, faz mal. Então, fica a dica aí para quem pensa que crédito é a salvação da lavoura. Não é. Mas é uma baita ferramenta para poder mudar a tua vida, mudar o jogo do teu negócio e te colocar em outro patamar, com certeza. Show de bola, show de bola. A Amazon, durante 10 anos, ficou com prejuízo. Durante 10 anos... Nubank, né? Tem um monte aí. Sim, vou ver. E hoje, né? Então, assim, Elon Musk. Verdade, é verdade. O caixa é o rei do seu negócio. Foca no caixa, em geração de caixa, fluxo de caixa. Seu negócio precisa ter dinheiro para pagar a conta, né? E para fazer investimento. Você sabe que eu aprendi um negócio, cara? Então, desculpa só te cortar, mas eu preciso te falar isso aqui. Eu aprendi um negócio com o Pablo, que foi assim, ó. Uma vez ele tava num evento, cara, no Alphaville, que você tava lá esses dias, e aí tinha lá o Janguia Diniz, o Pablo, o Piang Li, tinha o Marcos Marques, tinha um monte lá, cara, eu não lembro agora o nome de todos, mas uma galera. E aí, cara, o cara tá fazendo uma mediação no palco e ele perguntou para aquele grupo de empresários que estavam lá, né? Quem já quebrou a empresa aqui? Todo mundo ergueu a mão, menos o Pablo. Aí o Janguia Diniz olhou pra ele assim e falou assim: "Ô, Bichinado, você não quebrou a empresa, não?" "Por quê? Conta aí." Aí, beleza, ele falou assim: "Cara, a empresa não quebra. Quem quebra é o dono." Pô, cara. O CNPJ nada mais é do que um amontoado de papel lá na junta comercial, com contrato social e que não tem vida, não é um organismo vivo. Sim. Agora, quem quebra é o dono. É o CPF do cara que quebra. Então, se você não tiver uma gestão emocional, se você não cuidar da principal máquina que você tem na sua vida, que é seu corpo, se você não cuidar da sua saúde, se você não cuidar da sua mente, com os seus ambientes, com as conexões que você faz e do teu bolso, e onde você põe o dinheiro, é você que vai fazer com que o negócio dê ruim, mas que você quebrou, cara. Sim. E o principal motivo de quebrar a empresa no Brasil hoje é porque o cara quebra primeiro emocionalmente. Às vezes o cara até tem dinheiro, mas quebrou emocionalmente. É verdade. Entendeu? Então, mais uma dica pra você que tá aí, ó. Pega essa aqui. Isso é forte, hein? CNPJ não quebra. Empresa não tem vida. Quem quebra primeiro é o CPF. É o dono da empresa que quebra e depois o CNPJ vai junto, porque daí não tem jeito. Show de bola, Marquinho. Maravilha, cara. Que aprendizados assim, ó, extraordinários, né? Mas bora lá, cara. Vamos falar um pouco sobre autoridade, marketing, redes sociais. A gente vê que você tá que você tá numa ambiência de pessoas aí extraordinárias também, né? Então, você comentou muito sobre isso, né? Com quem você anda, né? Quais são as pessoas que você se relaciona. Até tem um estudo, não sei se isso é validado ou não, que você é a média das 5 pessoas mais próximas de você, né? Então, poxa, quem são essas pessoas, né? Você tá se cercando de quais pessoas e qualidade dessas pessoas, né? Para te levar para o próximo nível. E aí você comentou também, né, que já foi mentorado aí pelo Pablo e tudo mais, em relação ao teu posicionamento hoje dentro das redes sociais. A gente vê que você é direto, mostra resultados, né? Isso aí é estratégico, é algo que você está construindo? Fala um pouco sobre isso. Legal. Bom, quando você fala então de autoridade, ponto que é importante destacar, e você fez esse comentário sobre o ser humano é a média das 5 pessoas que ele anda junto, mais próximas, né? Isso é um fato, é verdade. Imagine que a gente está num ambiente onde nós temos várias frequências diferentes. E você que está aí do outro lado pode fazer esse teste. Você não precisa acreditar em tudo que eu falo, você tem que fazer teste. Então pega o que eu estou falando e testa, porque você vai ver que vai funcionar. Então assim, ó, experimenta ficar num ambiente onde as pessoas são negativas. Experimenta ficar num ambiente onde as pessoas só reclamam, onde todo mundo critica. Uma rodinha onde todo mundo só sabe falar mal do governo, falar mal da vida dos outros. Cara, se você tiver a mentalidade numa outra frequência, você vai sair de lá cansado. Você vai sair de lá desanimado também. Você vai sair de lá com uma carga negativa muito grande. E o contrário é verdadeiro. Experimenta ficar num ambiente onde as pessoas são proativas, têm energia, as pessoas buscam a solução do negócio, evitam falar mal da vida dos outros, evitam criticar e buscar a solução onde tem problema.
Procure ficar num ambiente assim. Você vai mudar também os seus hábitos. Que é um hábito claro que acontece na sua casa aí. Vou pegar no pé de uma turma agora aqui. Eu não tô nem aí. Olha só. Você que tá um pouquinho acima do peso. Olha só. Experimenta ficar no meio de pessoas que só vão tomar cerveja, comer churrasco, macarrão, massa, doce, comer tudo errado. E anda com esses caras um mês. Caraca. Anda com esses caras um mês. Você vai pegar um costume, um hábito, uma prática e vai levar isso pra tua casa. Vai vai colocar tudo dentro da sua geladeira. Isso que eu quero te falar. Isso aí. E teu filho vai comer a mesma coisa, tua esposa vai comer a mesma coisa. Faz isso 1 ano pra você ver como é que vai estar a tua vida. E depois você faz os exames. Troca agora. Começa a mudar os hábitos, a conviver com gente que treina todo dia, que faz exercício, se alimenta bem. Depois de 1 ano de novo, você olha a tua geladeira, tira uma foto do antes e depois e faz os exames. Você vai ver a diferença. Isso comprova o que você falou, que você é a média das pessoas que você vive, porque a gente vibra numa frequência. Então, se você vibrar numa frequência positiva, você vai acelerar teu desenvolvimento e teu crescimento. Se você vibrar numa frequência negativa, você vai afundar também. Então, cara, por isso que muitas vezes é importante, e eu fiz isso, você abandonar hábitos novos, abandonar hábitos antigos, abandonar ambientes que não te fazem bem, abandonar ambientes que não te fazem prosperar, abandonar inclusive pessoas que te puxam para baixo, que às vezes são teus amigos de longa data e você fica carregando esses caras nas costas como se fosse uma muleta ou como se fosse uma âncora. Ah, mas o que ele vai achar, meu amigo? Depois você volta a buscar ele. Show. Faz a tua vida andar, crescer, depois você volta lá buscar ele. A tua mão você tem que lembrar que ela sempre vai estar aqui, ó, para trás. Por quê? Porque quem quiser pegar e avançar contigo, vai acontecer, vai avançar. Agora, o cara só vai se ele quiser. Eu tentei nessa minha jornada fazer algumas ações para trazer alguns amigos do passado comigo também. Show. Alguns pegaram, largaram no meio do caminho. Caraca. E muitos nem quiseram continuar. Agora, aqueles que conseguiram segurar firme, estão comigo até hoje. Show, cara. Show de Entendeu? bola. Então esse é um ponto importante. O ambiente muda a frequência. E aí quando você está em ambientes que te fazem prosperar, começa a interferir o quê? Na sua autoridade. Sim. Você só tem autoridade se você mostra o quê? Como você falou, resultado. E aí o resultado é uma consequência de diversas situações. Que é, de novo, ambiente que você está, pessoas que você convive, ações que você tem. E aí a consequência é o quê? É resultado. É experiência. Entendeu? Então faz toda a diferença, cara. E aí a vida da rede social, como você comentou, ela é um reflexo do que é a vida no dia a dia. Não tem um personagem Marcos Marques na rede social que é diferente da vida do dia a dia. Aquele sou eu. Quando eu mostro lá, aquilo lá são as minhas atitudes, as minhas ações. Eu falei aqui de churrasco, de massa, eu também como, eu também me divirto. Só que na hora de treinar eu também treino. Na hora de trabalhar eu também trabalho. Na hora de dar desculpa, eu não dou desculpa. Eu faço o que tem que ser feito. Show. Muitas vezes, cara, você vai me pegar... Eu já vim até aqui desse jeito, inclusive. 11 horas da manhã, na academia. Porra, 11 horas da manhã na academia, o cara não trabalha, não? Mas você não sabe que eu trabalhei até 3 da manhã no dia anterior. Verdade. Entendeu? Você não sabe que eu cheguei de viagem de madrugada. Você não sabe que eu varei a noite trabalhando. Entendeu? Show. Agora... Então, cara, eu não tô nem aí porque os outros vão pensar. Perfeito. Desde que você faça aquilo que tem que ser feito. Perfeito. E assim, pessoas de sucesso, deixa eu tentar tangibilizar aqui meu pensamento, porque assim, ó, falam muito de frequência, né? Pra você entender o que é frequência, lembra antigamente que é aqueles rádio, a pilha, que ficava chiando, aí você mudava até ficar uma frequência limpinha e você conseguia ouvir um rádio ali. Frequência é isso, é frequência, né? Beleza, o empresário tá na frequência certa ali, ok, que vai elevar ele. Mas que tipo de comportamento, você que tem esse know-how, essa expertise, qual é o tipo de comportamento que o empresário tem que ter, o CPF hoje tem que ter, para ele conseguir ter sucesso no PJ, no empresarial? Vamos falar de comportamento, né? Porque algo, realmente, hoje você vê aí muitas pessoas aí, gurus da internet, né, falando faça isso e fica rico, faça isso, você vai ver o cara não tem nada, não construiu nada, né? E você construiu essa história e tá construindo essa jornada.
Que tipo de comportamento que você tem todos os dias? De horário que você levanta até a hora que você vai dormir. Que você fala assim, cara, esse comportamento é o que me faz evoluir um pouquinho todos os dias. Cara, é um tijolinho cada dia que você vai construindo, né? Porque assim, ó, quando eu falo de frequência e eu faço um paralelo com bloqueio, você sempre vai ter que acessar frequências novas e você sempre vai descobrir bloqueios novos. Cada nível da vida que você vai avançando, você vai encontrar bloqueios diferentes e frequências diferentes, entendeu? Então, se aumentou uma frequência aqui, você vai encontrar bloqueio diferente aqui. Aquele bloqueio você vai desbloquear, você vai avançar, você vai melhorar nele, vai potencializar os resultados nele, você vai para uma outra frequência, você encontra outro bloqueio. Em níveis diferentes, às vezes até o mesmo. Só que em níveis diferentes. Entendi. Então, é um tijolinho por dia. Mas tem coisas assim, cara, que são muito tradicionais, todo mundo fala todo dia, mas poucos praticam. Que é o quê? Constância. Nos hábitos, nas atitudes e nos comportamentos. E aí, cara, eu tenho coisas comigo do tipo... você vai achar assim, meu cara tá falando de novo desse negócio, é gordofóbico? Não, não sou, cara. É porque isso reflete o comportamento do ser humano na prática, entende? Então, assim, ó, o que acontece? Se você não cuidar da principal máquina que você tem, que é o seu corpo, não estou dizendo que é uma regra, mas tende você a não cuidar do resto das coisas da sua vida. Show. Então, assim, tem consciência que você precisa cuidar dessa máquina? E eu não tô pegando no pé de quem come um pouquinho mais, um pouquinho menos. Pegando no pé de você se cuidar, cara. Que a máquina que você tem, que Deus te deu de presente, é o seu corpo. Então tem que cuidar. Cuidou do corpo? Beleza. Cuidou da mente? E aí eu faço um parênteses aqui da mente, cara. Quando eu falo do corpo, eu não tô falando só de gordura. Eu tô falando da mente também, principalmente da mente. Sim. Por quê? A quantidade de gente que faz terapia hoje. Eu não sou contra nem a favor de terapia, tá, gente? Nem vem pegar no meu pé com isso. Mas a quantidade de gente que faz. Sim. Agora, fala pra mim, por que você precisa de terapia? Porque a mente tá... Porque você tá mal resolvido consigo mesmo. Sim. Você não sabe a sua identidade, você não sabe o seu propósito, você não sabe nem por que você veio no mundo. É verdade. Ah, você tá falando porque você não sabe o que é. Cara, claro que eu sei, eu tenho na minha família experiência própria de uma família da parte do meu pai muito depressiva. Eu tenho um tio que se suicidou por conta de depressão, entendeu? Eu vim embora de São Paulo para cá para ajudar meu pai a sair de um problema físico que ele tinha em função do acidente, e eu passei isso na pele. Então eu sei muito bem o que eu tô falando. E a frequência, quando você aumenta ela e começa a trabalhar hábitos positivos, ela impacta tanto fisiologicamente quanto fisicamente em tudo, entendeu? Então, assim, se o cara cuidar da mente e cuidar da máquina que Deus deu para ele, que é o corpo, ele já tem grandes chances de prosperar e de ter sucesso. E aí, cara, no dia a dia, ele tem que ter o quê? Uma atitude de ser insaciável por conhecimento, mas não só buscar conhecimento, senão ele vai engordar de outra forma. Ele vai engordar o cérebro de dados, de informações, e aí não vai praticar nada. Se ele engordar o cérebro de dados, de informações, ele tem grande chance a ser um procrastinador e não fazer nada do que ele está aprendendo. Então, cara, ele tem que buscar informações, mas ele tem que viver experiências. E viver experiência vai te trazer o quê? Sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é você enfiar a cabeça num livro e ler ele inteirinho, você tem conhecimento. Agora, a sabedoria você só vai saber e ter e alcançar e sentir ela quando você praticar aquilo que você adquiriu de conhecimento. Senão, cara, tua cabeça fica gigante de conhecimento, fica gorda, obeso, né? E você não consegue ter experiência. E aí não tem o quê? Resultado. Então, cara, muitas vezes você vai falar com o empresário vai ter resistência a alguns pontos. Agora, é importante sempre trazer um paralelo do que deu certo e o que não deu. E deixa o cara tomar a decisão. Deixa ele ver para qual caminho ele quer trilhar, entende? Agora tem que mostrar que o caminho do sucesso tem que abrir mão de muita coisa, né? Tem que pagar o preço, tem que fazer coisas diferentes, tem que correr risco. Tem que correr risco, cara. Sabe um lance que eu gosto de falar? Equilíbrio e desequilíbrio. Cara, eu era um cara que mais defendia a tese de que a vida é um equilíbrio. Eu era um cara... Não, a vida tem que ser equilibrada. Ainda mais que eu gosto de treinar. E aí eu também gosto de comer pra cacete, cara. Entendeu? E aí eu gosto de tomar minha cervejinha, meu vinho. Chegava no final de semana, eu rasgava.
enfiava a cara no churrasco, no macarrão, na lasanha, que eu adoro. E eu falava assim depois, a vida não é equilíbrio. Não é, cara. Não é, a vida não é o equilíbrio. Se você viver uma vida equilibrada, você vai sempre, não vai sair do lugar. Pega uma balança. Se você equilibrar ela, ela vai sair do lugar? Ela vai ficar estática. Sim. Não vai? Bota 50 quilos de cada lado, a balança não vai mexer. Sim. Então, quando você consegue ter sucesso? Quando você promove um desequilíbrio. Como que um gordo emagrece? Com déficit calórico. Sim, sim. Então, você está tendo equilíbrio? Não. Não, é verdade. Você vai ter um desequilíbrio. Entendeu? Quando que um carro alcança uma velocidade maior? Quando você pisa mais no acelerador. Sim, sim. Você vai ter um consumo equilibrado de combustível? O que vai acontecer? Consome mais. Você vai ter um desequilíbrio no consumo de combustível. Show. Consequentemente, o resultado vai ser o quê? Se o teu objetivo for correr mais, vai ser melhor. Sim. Entendeu? Se você tem a necessidade de fazer qualquer tipo de atividade, cara, seja lá qual for, passar numa prova de um concurso público, se você estudar igual a todo mundo, você vai ter uma vida equilibrada. Naturalmente, seu resultado vai ser o quê? Pode ser que você não passe. Sim. Para você passar, você tem que fazer o quê? Você tem que ficar dentro das colocações que são necessárias para você poder... Sim. Você tem ganhado um monte de gente, não tem? Sim. Pra você ganhar daquele monte de gente, você tem que fazer o quê? Você tem que promover um desequilíbrio na sua carga de estudo, que vai te promover um conhecimento maior do que aquela turma toda e você vai crescer. Caraca. Então, cara, a vida é um constante ato de promover o desequilíbrio, desde que você queira resultados. Agora, você vai viver uma vida desequilibrada? Não. É aí que todo mundo mistura o negócio, entende? Você viver uma vida com vários desequilíbrios para alcançar alguns resultados não significa que você vai ter uma vida desequilibrada. Por quê? Porque o desequilíbrio para atingir um resultado, ele é momentâneo. Atingiu, você equilibra de novo. Atingiu, equilibra de novo. Ninguém consegue viver com um barbante esticado na vida inteira, senão vai arrebentar, cara. Entendeu? Então, equilibra, desequilibra. Equilibra, desequilibra. Show. Mas o resultado vem do desequilíbrio. Quer um exemplo? Você que está aí do outro lado gosta de futebol. A gente está numa fase ruim da seleção brasileira agora. Todo mundo fala que quando tinha Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, esses caras aí, o Adriano, a seleção podia desequilibrar o jogo a qualquer momento em função dos craques que a gente tinha. Hoje não se tem mais craques, por conta disso não conseguimos desequilibrar. Se não tiver um Neymar, não tem desequilíbrio na seleção. Então, é uma seleção, todo mundo fala isso, previsível. Você se torna previsível quando você não tem um ato que desequilibra aquilo que você quer fazer. Então, se no passado a gente tinha 4, 5 jogadores que desequilibravam, fugiam do padrão, não desequilibrava o jogo inteiro. É 1 ou 2 jogadas que eles desequilibravam, resolviam o jogo e voltava pro padrão normal. É verdade. É isso, cara. Trazendo essa analogia pro empresário, cara, pra dentro da empresa hoje, uma empresa existe 3 camadas numa empresa, né? O estratégico, o tático, que é o gerencial, e o operacional. E eu vejo, infelizmente, muitas pessoas acreditando em gurus da internet que você tem que estar no estratégico da sua empresa, para a sua empresa crescer, você tem que estar... E assim, trazendo isso para o desequilíbrio, dentro de uma jornada da empresa, há momentos que o dono da empresa, cara, ele vai ter que estar no operacional, ele vai ter que estar fazendo. Ou seja, o estratégico e o tático está em desequilíbrio. Mas aquele momento, um negócio dele precisa que ele esteja no operacional. E aí ele vai gerenciando para ir para a próxima etapa. Opa, agora eu vou para o tático, pro gerencial da empresa, agora eu vou atuar no estratégico. Mas entenda uma coisa, empresário, não existe equilíbrio entre estratégico, tático e operacional. Você está procurando isso? Esquece. Quero que você encontre uma pessoa, um empresário de sucesso que consegue estar no equilíbrio no estratégico, tático e operacional da empresa. Não tem. Por quê? Porque o negócio, o seu business, ele passa por uma jornada, né? E há momentos que você vai ter que dedicar mais em uma área, né? É normal isso, né? Existe a dor do crescimento, a dor de reestruturação, enfim, existem as dores. Então o seu negócio sempre vai ter dor. E trazendo essa analogia para o empresário, cara, é bem isso mesmo. Não existe equilíbrio dentro de uma gestão dentro da empresa, né? Isso aí. Marquinho, cara, deixa eu fazer uma pergunta.
qual que é o teu próximo nível? Cara, dizer pra você que eu não tenho um alvo, uma mira, é mentira. Mas eu miro algo, cara, que eu possa cada vez servir mais pessoas. E o fato de cada vez servir mais pessoas é não colocar um teto. Então, se eu colocar uma mira hoje e falar pra você qual que é meu próximo nível, vamos entender na prática a teoria do nível, né? Então, você pegar um nível, o que é um nível? Aqui é um nível. Pra cima disso aqui é outro nível. Certo. Então, será que tem outro nível aqui? Será que tem outro aqui? Sim. Será que tem outro aqui? Se eu mudar meu nível, eu vou bater aqui, ó. Entendeu? Sim. Então, eu não quero bater aqui. Então, eu costumo pensar que eu tenho mira. A mira é de curto prazo e ela requer um nível de energia meu. Entendeu? E aí eu coloco a minha energia para atingir aquele nível que eu tô querendo chegar e alcançar. Mas dizer pra você que, assim, eu quero chegar em tal lugar, não tem teto não, cara. Por quê? Porque se eu botar um teto, eu vou bater nele, eu vou me acomodar, ou de repente se eu chegar perto eu vou já desacelerar. Então eu miro sempre em um alvo, e para esse alvo eu coloco a energia necessária para poder atingir. E no decorrer do percurso certamente vai aparecer outro alvo. Show. Como eu te falei, coisas têm surgido para mim em função do relacionamento, da conexão motivada pelo crédito, mas que vão me levar para um outro caminho. Então, cara, o que estão me levando já para um outro caminho. Vou largar o crédito? Claro que não. Ele vai junto na minha mala, que é mais uma ferramenta que eu tenho, que se eu precisar eu saco lá e vou servir mais pessoas. Show. Só que eu tô indo para outros caminhos também, entende? Então, assim, onde que isso pode chegar? Não sei, cara, não sei. Eu acho que ainda tô muito longe daquilo que eu posso fazer, muito longe daquilo que eu posso alcançar. Acho que o que eu faço hoje não é nada perto daquilo que eu ainda posso fazer. Agora, uma coisa que eu miro a minha energia é nunca parar de crescer, nunca parar de evoluir, Show. nunca parar de avançar, nunca parar de investir naquilo que Deus ama, que é o que a gente não pode parar nunca, que é em gente. E no primeiro plano, em mim. Então, cada vez mais, quando eu tenho condições, eu invisto mais em mim, para que eu tenha uma cabeça melhor, uma mentalidade maior, expanda minhas experiências, e aí eu consigo alcançar de novo outros níveis que vão me projetar para outras miras, outros alvos, que vão me fazer precisar de energias novas, e eu vou subindo, cara. Show. Vou subindo. Show. É isso, cara. Se você pudesse dar um conselho pro Marcos de 5, 10 anos atrás, que conselho você daria como principal? Tomar uma decisão mais rápido. Parar de viver de condição e viver de decisão. Caraca, não, repete essa aí, repete essa. Parar de viver de condição e de decisão. Às vezes, cara, o empresário ou o cara que tá na CLT tá tão acomodado, porque... Vou te falar a minha realidade, né? Pra não ficar apontando pros outros, eu aponto pra minha. Eu vivi uma realidade muito boa, e como eu falei no início, fiz questão de falar isso no início aqui do podcast, eu sou muito grato à empresa que eu passei. Que foi lá que eu me desenvolvi, foi lá que eu quebrei a maioria dos meus bloqueios, que tive a oportunidade de avançar, entendeu? Sim. As pessoas confiaram em mim, mas também porque eu confiei em mim e dei resultado para que elas também confiassem, Sim. entende? Então, só que muitas vezes, cara, você alcança um nível, dentro no CLT, ou dentro até da própria empresa, o empresário mesmo, que ele tá tão acomodado e tá bom, porque ele é melhor do que 95% do resto da população em relação a ganho, a renda, a status, às vezes, aos benefícios, enfim. Você olha pro lado, cara, você olha para um outro, porra, você não encontra quase ninguém que tem aquilo que você tem. E isso te coloca numa zona de conforto. Sim. Entendeu? Isso te coloca numa zona de conforto. E aí acaba te colocando nessa zona de conforto e fazendo você acostumar com aquela condição. E às vezes, mesmo você no coração querendo tomar uma decisão de fazer um negócio diferente, a condição te trava. A condição financeira, a condição dos benefícios, a condição do status. O que eu vou fazer se eu perder isso? Entendeu? E aí isso trava você a tomar outras decisões. Entendi. E aí, cara, quando você vive de condição, é isso. É você viver contente e satisfeito com a condição que você tá naquele momento, né? Grato sim, inconformado sempre, entendeu? Então, viver de condição é isso. Agora, viver de decisão é tomar uma decisão de, às vezes, você meter o pé na vaquinha que te dá o leite do outro dia, sem saber se você vai ter o leite amanhã. Show. Mas acreditar naquilo que você tem no seu coração, entendeu? Então, eu tive que fazer isso, eu tive que tomar uma decisão,
e parar de viver de condição. E, cara, falo pra você assim, o tempo que eu passei na empresa foi maravilhoso, mas o que eu vivi nesse tempo que eu tô fora, aqui vivendo outras jornadas, valeu por sei lá quantos anos, cara. Então, assim, viver de condição te dá tranquilidade. Viver de decisão, você desliga o botão da tranquilidade, do comodismo ali, e você vai pra matar um leão por dia, literalmente, cara. E aí, só que você vai acessar outros níveis. Aí você não tem limite. Não tem meta que te segura mais. Entendeu? Eu nem tenho meta hoje, cara. Eu tenho miras, alvos. Porque se eu botar meta, a meta, às vezes, eu posso chegar antes do tempo, e aí eu acomodo. Às vezes é muito longe a meta, eu nem chego. Eu coloco miras. Várias miras durante o ano. Eu vou chegando, vou alcançando, vou indo, vou evoluindo. Então é isso, cara. Show de... Viver de condição te trava e não te permite viver de decisão. Show. Só que para viver de decisão, você tem que promover o quê? Desequilíbrio. Desequilíbrio. Eita, caraca. Show de bola. Duas perguntinhas para nós fecharmos aqui. O que é sucesso para você? Cara, se eu pensar em sucesso de uma forma genérica, todo mundo pensa em dinheiro, fama, né? Reconhecimento, tudo isso. Sucesso pra mim, cara, é fazer todo dia aquilo que tá no meu coração sem precisar me preocupar com ninguém. É isso. Show. Preocupar com a opinião dos outros, opinião alheia, sem precisar prestar conta pra ninguém. O único cara que eu presto conta é pro cara lá de cima. Isso é sucesso pra mim. E é fazer o que tá no meu coração. Se amanhã eu quiser jogar bola meio-dia, eu vou. Show. Entendeu? Se eu quiser dormir até 10 horas da manhã, eu vou dormir. Se eu quiser trabalhar a noite inteira varado, eu vou trabalhar. Mas desde que eu faça aquilo que tá no meu coração, isso pra mim é sucesso, cara. Show. Sem olhar dinheiro, sem olhar essas coisas não, entendeu? E continuar crescendo, cara. Caraca. Muita gente pensa que prosperar é uma palavra que tá na moda. Prosperar. Sim. Vou prosperar. Faz o teste aí você também. Te dei vários testes hoje. Você anotou todos aí. Você tá na lição de casa pra você fazer. Faz o teste. Pergunta pra 10 amigos seus o que é prosperar. Dos 10, tô pra te dizer que 11 vão dizer que é ganhar dinheiro. Com certeza. E aí já começa errado. É isso aí. Prosperar não é ganhar dinheiro, cara. Ganhar dinheiro é uma consequência de você estar prosperando. Entendeu? Prosperar é crescer. Prosperar é romper. Prosperar é você se desafiar todo dia. Você olhar pro ontem e falar assim, aquele cara de ontem não é mais o de hoje, eu sou melhor. E amanhã o cara de hoje vai ser pior que o de amanhã. E vai, cara, e vai. E você não prospera na zona de conforto. Não, cara. É dominar a sua mente, entendeu? Show. Quantas vezes eu quero correr, eu sei que eu preciso correr, né? Correr mesmo, de fazer exercício, né? Tô cansado pra caramba e o corpo não quer, a mente não, o cérebro não tá querendo, mas a mente fala, você tem que fazer o que tem que ser feito. Aí você vai e começa, a primeira volta é muito difícil, a segunda você embala, vai embora, quando vê você já acabou, fez o que tinha que ser feito e tem o resultado. É isso, cara. Show de bola. Você saber que você controla a sua mente. É verdade. É bom demais. Show de bola. Nós temos pessoas que estão assistindo o podcast, empresários, líderes, gerentes, supervisores, né? Temos colaboradores que estão trabalhando como CLT dentro das empresas, que tem uma jornada, uma carreira extraordinária. Para nós fecharmos, se você pudesse dar um conselho, eu sei que você já deu várias dicas aqui, mas um conselho que atinge todos esses públicos, qual seria esse conselho para essa pessoa prosperar? Legal. Sim, ó. Se você vier participar do podcast do David aqui, ele perguntar quem você é, e você falar que você é gerente, que você é vendedor, que você é empresário, que você é administrador, que você é advogado, que você é médico, que você é alguma coisa nesse sentido, cara, que bom que você é e que ruim que isso te define. Porque isso não pode te definir. Então, o recado que eu te dou é assim, ó. Se Deus descesse na terra hoje, sem você saber, te ligasse agora aqui, ó, marcar seu encontro contigo, vai ser um jantar hoje à noite. Hoje à noite tem um jantar com Deus. O homem, cara.
Caraca. O criador de tudo. E ele falar assim pra você, durante o jantar, você comeu bem? Comi. Bebeu o que você queria? Bebi. Legal. Vambora comigo. Acabou seu tempo aqui. Caraca. Se Deus te falasse isso, nesse jantar, e você tivesse a oportunidade de pedir mais uma coisa pra ele, o que você pediria? O que você pediria dele? Ah, cara, não. Que é isso? O que você pediria? Que loucura, cara. É, cara. Se você que tá do outro lado assistindo, se você pensou nisso, David, você pediria mais 20 minutos pra você dar um abraço na sua mãe, no seu pai, no seu filho, na sua esposa, pra você pedir perdão pra quem você não pediu ainda, entendeu? Se você pedisse mais um dia, mais uma semana, mais um ano. Se você passou isso aí na sua cabeça quando eu fiz essa pergunta, que Deus desceu na terra, te chamou pro jantar, você jantou com ele, foi massa pra caramba, e no final do jantar ele falou que acabou seu tempo aqui na terra, vamos embora com ele, você pediu mais isso, significa que você não tá vivendo sua vida direito da forma que tem que viver, cara. Então, quebra o pau, faz o que tem que fazer, faz o que precisa ser feito, perdoa, limpa esse coração, limpa essa mágoa que tem no seu coração aí. Mágoa é má água. Seu coração não foi feito para ter água ruim e fedida aí dentro. Limpa esse coração, vai pedir perdão para quem você não pediu ainda, vai perdoar quem você não perdoou, cara, e vai abraçar quem você não abraçou, fala eu te amo para quem você não falou, porque um dia isso vai acontecer e talvez a gente não tenha oportunidade de saber que esse dia chegou. A gente vai sem saber. E aí quando chegar lá em cima, talvez a gente tenha esse papo, mas daí não dá mais pra voltar, cara. Então aproveita que você tem sua vida aí, cara, e quebra o pau, faz o que tem que acontecer. Show. Porque o que vai ser de nós quando a gente parar e pensar assim, que você tem muito mais passado do que futuro? Que história que você vai contar? Você falou de legado, né? Qual que é o legado que você deixou? Show. Essa provocação que eu deixei pra turma. Show de prazer bola, estar com cara. você aí, obrigado. E tamo junto. Extraordinário, cara. Gratidão pela sua vida, gratidão pelos ensinamentos aqui, cara. Isso foi de suma importância pra mim, principalmente, pra nossa audiência. Tenho certeza que praticando os ensinamentos que nós tivemos aqui, nós teremos resultados diferentes, cara. Isso aí. Obrigado mesmo. Valeu. Tamo junto. Obrigado, hein? Valeu, turma. Show. Até mais. Tchau, tchau.